Buenos días, hermanos. Todo mundo que está escutando esse mensagem lá no internet e também no Lau Lau. Esperamos que Deus abençoe cada um de vocês. Hoje, nós outros temos um dia especial. Eu nem sabia que em Venezuela também é Dia dos Padres, né? Mas em Venezuela e também África do Sul e também Estados Unidos, né? Em vários lugares em volta do mundo hoje tem Dia dos Padres. Eu estava surpresa quando eu falei com um amigo meu na Austrália. Não é Dia dos Padres na Austrália hoje. Não. Então, Alex, eu falei com outro cara ontem, perguntou a ele, ele disse que não, ele nem sabia. Se fosse, e hoje eu falei com outro amigo na Austrália, ele disse, não. Então, eu não sei quando é a Dia dos Padres deles, mas eu sei que em Brasil, Dia dos Padres está em agosto, né? Então é muito bueno para mim, porque eu recebo uma café da manhã na cama no Dia dos Padres hoje e também no Dia dos Padres em Brasil também. Então, eu tenho 2 Dias dos Padres. Dia dos Madres é internacional, igualito, em todos os países. Mas Dia dos Padres não é. Enfim, irmãos, hoje vamos em nossas Bíblias lá no livro de Titus. Ok? No Novo Testamento, lá atrás tem um livro, você vai encontrar Timóteo, e depois do Timóteo, segundo Timóteo, você vai encontrar Titus. Ok? Titus, capítulo 2. Versículo 11. Nós vamos ler Titus capítulo 2, versículo 11, e aí a gente vai continuar até capítulo 3, versículo 8, ok? Você já tem? Ok. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todas. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, né? Aqui a gente já leram dentro desses 3 versículos 2 vezes sobre um assunto: salvação, né? Ele diz que aqui no versículo 11, trazendo salvação a todos, e aqui no final desse versículo 13, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador. Então, Jesus é nosso Salvador. Ele quer nos salvar, né? Entende? Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar, né? Então, aí, em primeiro lugar, ele quer nos salvar. Em segundo lugar, ele quer me remir. O que é remir? Redimir, né? Tem outra palavra, redimir. Remir e redimir é a mesma palavra, redimir. Ele quer me libertar. Redimir significa você está solto, liberado, não está preso através de alguma coisa mais, né? Se você estava ali preso dentro de lama,
dentro de barra, né? Que estava molhado quando choveu e você nem teve como de sair. Se alguém te pegou como uma corda e te tirou lá da lama, você está preso ainda na lama. Não. Mas aqui você vai para banheiro e você toma banho e você está liberado, redimido daquele lama, né? Não foi solamente salvado da lama, mas você não tem efeito ainda. A lama, quando você estava dentro da lama, a lama estava te deixando o quê? Preso, né? Mas o Senhor, o que o Senhor quer fazer? Ele quer nos remir de toda iniquidade e purificar. Essa palavra purificar é uma palavra que não solamente fala pelo tempo de agora, pelo de eindelijkheid. Ele fala não somente sobre o presente, é uma palavra que fala sobre uma purificação continuamente, que não para, que Ele está nos purificando, mas ainda Ele está nos purificando diariamente. Como nós chegarmos mais perto a Ele, Ele vai nos purificar mais e mais e mais e mais. Entende, né? Então, primeiramente, Ele quer nos salvar. Segundo lugar, Ele quer nos remir, redimir, liberar, e Ele quer nos purificar para si mesmo, um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensina estas coisas também, exorte e repreenda com toda autoridade, que ninguém despreze vocês. Lembre, agora 3 versículo 1. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Pois nós também, no passado, escuta bem, nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas, quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, Ele nos salva, Ele nos regenera, Ele nos renova pelo seu Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tá bom? Então, ele fala aqui, Jesus nos salvou. Se você é crente, né? Ele quer nos salvar, em primeiro lugar. Ele quer nos redimir, né? Ele quer me deixar livre, porque se Ele solamente nos salvar, isso é uma obra, uma
eixo, um ato, só metade. Ele não queremos somente nos salvar, ele quer nos redimir também. E também ele quer nos purificar. E ele quer que nos regenerar. Ele quer nos regenerar. E também ele quer nos renovar pelo seu graça e justificar. Ele quer fazer todas essas coisas. E todas essas coisas estão disponíveis para fazer para nós. O mais que nós sejamos disponível, sacrificado por ele, o mais ele pode fazer essa coisa para nós. E aí ele falou, explicando para nós, dizendo, antigamente nós éramos como? No mundo, feios, sujos, pecando. Ele falava uma lista de pecados horríveis, pecado que nem precisa pensar sobre. Mas ele disse que nós fomos salvos não para nossa própria justificação, não por causa da minha própria coisinhas boas que eu fiz, não, mas pela sua misericórdia que ele derramou por nós, pelo Jesus Cristo. E agora, irmãos, uma coisa, eu quero explicar para ti. Um dia estava um rapazinho, muitos anos atrás, lá antes do Arca de Noé, estava andando um rapazinho, lá naquela época andava monstros aqui na face da terra, né? Dinossauro estava andando pela face da terra, né? A Bíblia fala sobre Leviatã. Você já ouviu? A Leviatã, a Bíblia disse que ele cuspiu o quê? Fogo. Ele cuspiu fogo. O que? Você já viu hoje em dia um animal que cuspiu fogo? Não. Não. Mas que voa como ave, como águia. Não, isso é o quê? Dragão. A Bíblia fala sobre isso. Então, a Bíblia ensina-nos que teve uma época em quando teve esse tipo de bichos na Terra, né? Então, isso não foi milhares e milhões e bilhões de anos atrás. Mentira pura. É aqui na face da Terra, enquanto os seres humanos já estavam vivos, existiam esses bichos. Mas, enfim, um dia estava um menino andando lá, antes do Arca de Noé. Estava andando, e aí, de repente, ele viu um ovo desse tamanho. E ele foi lá, brincou com esse ovo. Esse ovo estava muito duro, né? Esse ovo estava muito duro. Então, ele brincava um pouquinho. E aí, ele levou para casa esse ovo. Quando ele chegou em casa, ele disse para o papai: pai, mira esse ovo. Será que nós podemos comê-lo? E o papai tomou esse ovo e olhava para o sol, né, assim, e disse: ah, não, esse ovo tá quase pronto de nascer, né? Então não dá para comer, vamos esperar para ver que sai aqui. Então, de repente, começou tic, 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 tic. E aí saiu um bichinho lindíssimo, né? Um bichinho. E esse bichinho estava fofo demais, fofo. E aí, quando esse bichinho saiu, eles davam muito carinho a ele, deu banho nele, ai, tá fofo demais. Então, deram carinho, botou uma pele de outro animal, eu acho que eles não teve cobertor naquela época, botaram pele de outro animal, e aí ele foi dormir. No próximo dia, quando eles acordaram, eles viram que esse bichinho estava bagunçado tudo casa, e comeram todas as outras coisas, comida que estava lá em casa, gente, mas ele estava com fome muito, esse bichinho. E eles viram quando ele saiu, lá teve galinhas fora. Ele estava criando galinhas, e eles comeram todos os pintinhos, galinhas pequenas, comeram tudo. E esse bichinho estava fofo num lado, mas no outro lado estava muito com fome, e comeram demais. E todo dia esse menino que achavam esse bichinho, teve que ir para caçar pássaros, né? Com sling,
como se chama? Sling, né? Ele teve que caçar pássaros, teve que pegar gafanhoto, teve que pegar muitas de coisas para dar. Ele teve que pescar peixe para que ele pôde dar comida para esse bichinho. Então esse bichinho cresceu. E depois de um tempo, esse bichinho estava desse tamanho. E eles perceberam que era uma Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex. Mas era jovenzinho, esse Tyrannosaurus Rex. Será que ele sempre vai estar feliz com solamente peixe? Com solamente galinha? Com solamente aves? Ou pássaros que o rapazinho mataram? Não. Ele era o amiguinho, mas depois de um tempo, esse menino não conseguiu de pegar suficiente comida para dar. E esse bichinho que virou uma bichão agora, né? Tava querendo de morder nele. E esse papai percebeu que esse bicho vai matar o seu filho. E assim é. Se você está em sua vida cuidando alguma coisa e alimentando aquele coisa diariamente, o que acontece? Esse coisa vai querer comer mais e ele vai consumir mais. E no final da conta, no início, esse bichinho era o animal de estimação para o ninho. Mas no final da conta, esse menino virou escravo daquele animal, né? Ele teve que ir atrás de comida para dar para aquele bichão. E no final da conta, o papai que percebeu que esse bichinho estava perigoso, ele teve que matar aquele bicho. O menino estava triste. Pai, não faz, meu amigo. Não, mas ele vai te matar mesmo que seja seu amigo. Mas, irmãos, vício. E assim, vício, né? Vício é assim. Addiction. Vício. Addiction. E assim, no início, ele parece muito inocente, muito fofo. Mas no final da conta, se você alimenta aquele coisa, você vira o escravo dele. Mas Deus, esse papai do ninho, ele percebeu que esse bicho, esse dinossauro, ele vai matar o seu filho. E esse papai, ele pegaram aquele flecha grande. Ele pegaram a flecha ali, foi matar aquele bicho, ponto final. E no final da conta, eles teve um bom churrasco de Tyrannosaurus Rex. Mas, irmãos, o nosso Pai, Deus, e seu Filho e o Espírito Santo querem fazer a mesma obra que o papai faz com seus filhos. O papai, ele quer cuidar do filho. É natural. É natural de que um pai queira cuidar do filho. A Bíblia disse: qual pai, se o filho pede a ele um pedaço de pão, qual pai vai dar para seu filho uma pedra? E se o filho te pede para dar para ele um ovo, qual pai vai dar um escorpião para ele? E qual pai, se o filho pede para ele um peixe, vai dar para ele uma serpente venenosa? Não, nenhuma pai vai fazer isso. Então, se vocês que são pais terâneos, se vocês sabem como cuidar seus filhos, quanto mais eu, Deus, né, sabe como cuidar meus filhos e dar para eles aquilo que eles precisam. Então, Deus, nosso Pai, Ele quer nos proteger contra mal, contra a iniquidade, contra o pecado. E quando Deus percebe que alguma coisa vai me deixar em perigo, Ele vai, com seu Espírito Santo, te avisar, advertenciar. Meu filho, não faça isso, porque é perigoso. Ele quer nos salvar da iniquidade, mas também quer nos redimir. Se você já está em vício, Ele quer te libertar. Como aquela história da Bíblia, Israel era escravos em Egito, mas Deus liberou eles
tirou eles do Egito e eles teve que atravessar, teve que passar por Mar Vermelho, né? Mar Vermelho que representa o sangue de Jesus, né? O sangue de Jesus quer me lavar, mas quer me tirar do escravidão, não é verdade? Ele quer me redimir. E também quer me purificar. Ele quer me purificar. Irmãos, nós os seres humanos tem uma... É super normal para nós. Eu acho que nós fomos feitos de ter vícios. Como assim? Como assim? Nós fomos feitos de ter vícios. Sim, mas vício é alguma coisa, né? Se você fica lá em casa e chega 9 horas e você ainda nem tomou cafezinho, ou nem tomou um copo de água, e nem comeram a repita, ou se você nem comeram a avena ou alguma coisa, se chegou a ser 9 horas, o que você sente aqui na sua barriga? Um calambre, né? Hambre. Você sente hambre. Porque nós fomos feitos assim. Nós temos que encher nossa barriga para que nós tiramos esse hambre. Isso não é um vício, é uma necessidade. Mas vício também, você cria para o seu corpo uma necessidade. Mas não só comida. Minha mãe me ensinou para tomar banho, né? Porque se você não toma banho, você fede. E você tem que tomar banho diariamente. Aqui, vivendo no Amazonas, você até tem que tomar banho 2 ou 3 vezes por dia. Senão, você fede para si mesmo. Não é verdade? Porque aqui é super caliente. Aqui você sua demais. E eu venho para culto da igreja. E depois da culto, só 2 horas, mais ou menos, eu tenho que tirar minha camisa. Essa camisa eu não pude pôr para quarta-feira, mesmo se eu estava somente vestido para 2 horas. Mas aí, irmãos, eu gosto de tomar banho. Não é somente uma necessidade, porque não quero fedir para outras pessoas, mas virou assim, quase como se fosse um vício. Algo que eu quero fazer diariamente, que faz parte da minha programação, meu rotina, que faz parte da minha rotina na vida. Fosse como se fosse um vício. Lendo a Bíblia, irmãos, sim, o Satanás, nosso inimigo, ele sempre vai tentar de roubar o seu tempo, não é verdade? E a primeira coisa que ele tenta de roubar é seu tempo devocional com Deus, né? Mas, irmãos, se você aprende de amar a palavra do Senhor, lendo a Bíblia, fazendo devocional, vira um vício boa, em lugar dos vícios antigos. Irmãos, se eu não leio a minha Bíblia diariamente de manhã, quando chega 9 ou 10 horas, eu me sinto assim, totalmente abalado, estranho. Eu me sinto assim, chato com todo mundo em casa. Por quê? Porque eu sou agitado, porque eu falta de alimentar espiritualmente, irmãos. Então, nós somos feitos de ter vícios. Mas é sua escolha. Com quem você vai ser viciado? Com quem você vai viciar? Esse coisa pode ter pensamento ruim, mas eu vou te ler aqui na Bíblia. Em 1 Coríntios 16. Eu vou provar para você, através da palavra do Senhor, que existe vícios boas. Vícios boas. 1 Coríntios 16.
16, versículo 15. 1 Coríntios 16, versículo 15. E agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte: os membros da casa de Estefanas são as primícias da Acaias, e eles se consagraram ao serviço dos santos. Eles se consagraram ao serviço dos santos, ao serviço do Senhor. Eu tenho lido numa Bíblia outro dia, em africano e também em inglês. Tem várias diferentes traduções, né? Estava escrito, e eu fui também procurar nas línguas originais. Eu tenho um livro grosso, onde eles falam as palavras originais. Aquele palavra consagraram ao serviço dos santos, aquela palavra que eles utilizam é a mesma palavra que eles usam para vício, viciados. Em minha língua, e também uma das traduções em inglês, eles dizem assim: Stefanas e a casa dele está servindo junto com os santos, viciado pela obra de Deus. Viciado pela obra de Deus. Isso é lindo para mim. Por quê? Para o que você está viciado? Em quem você está viciado? Você está viciado nas boas obras, na obra do Senhor, no serviço do Senhor? Você está viciado em devocional? Você está viciado em alegria? Ou você está viciado em chatidade? Mira o boca inchado, tá chegando aí de novo. Você está viciado sendo uma boca inchado. Você já ouviu essa expressão? Boca inchado. Ele tem 3 bares. Se você vai lá no posto de gasolina e você coloca aire no pneu, se você bota muito aire, o que vai acontecer? Ele vai explodir. Pá! Tem algumas crentes que parecem assim, que ele vai explodir, né? Você está viciado, sendo chato, negativo, ou você está viciado em alegria? Mira o piada tá chegando aí. É muito melhor de ser chamado piado do que ser chamado chateado. Vem. Sorrisinho. Aqui tem o antigo dono do seu marido, chama Riso. Né? Mas isso é o nome dele. Mas imagina se o seu apelido fosse Riso. Porque você sempre risa. Seria um testemunho bom. Mas será que seu nome... Imagina se seu nome estava o Chorão. Mira, o Chorão está chegando. Você pode ser viciado em coisas negativas. Eu conheço uma titio lá na África do Sul. Eu acho que eu já contei para vocês. Quando eu cumprimentou ele, oi senhor, bom dia, como está? Ele, tá mal. Tá mal. E eu parei de perguntar a ele como está. E um dia ele chegou a mim e disse, bom dia senhor. Você não vai me perguntar como estou? Não, não vou. Mas eu vou falar ainda. Eu sou mal. E nem perguntou ele como ele está. Mas ele estava tão negativo, ele queria falar comigo como ele estava. Estou mal. Mesmo se você nem perguntou, eu vou te dizer, estou mal mesmo. Você sabe, esse titio, 2, 3 semanas depois que ele me falou assim, ele faleceu. Ele não estava doente, ele não teve nenhum acidente, nem nada. Ele amanheceu morto.
Ele não amanheceu. A esposa dele amanheceu no lado dele. E ele estava morto. Sério. Negativo. Você pode ser negativo, viciado em negatividade. Você pode ser viciado em drogas ou em bebida alcoólica ou em fumo, como chama? Tabaco. E você pode ser viciado em músicas que não prestam, em pornografia, em coisas malas. Irmãos, mas seja viciados em coisas boas, que agradam ao Senhor. Se você não vai encher sua vida com coisas boas, sendo viciado, né, em coisas boas, o Satanás vai mostrar para ti coisinhas malas em quem você vai estar viciado. Lembra, Deus quer me salvar. Ele quer me redimir. Ele quer me purificar. Irmãos, e quando ele me purifica, quando ele me redimir, quando essas coisas malas antigas que você estava praticando na sua vida, quando estas coisas saem, você tem que colocar em lugar daquelas coisas. Wat is plaasvervang? Substituir. Você tem que substituir aquelas coisas que você praticaram antigamente com outras coisas. Entende? Se você disse, não, eu não vai comer farinha mais, você tem que substituir farinha com pão ou com arroz. Entende? Ou se você disse, não, eu não vou comer mais pão, você tem que comer pelo menos macarrão ou arroz. Você tem que substituir aquele uma coisa, alimentação, com outra coisa. Se você, mira, tudo vocês vêm de Venezuela quase, né? E lá você come cada dia na sua vida arepa, não é verdade? Aqui você não tem como de comer arepa todo dia, porque a arena pan é muito caro aqui. Mas aqui você teve que substituir a arena pan, né, arepa, com outra coisa. Mesmo que não é tão gostoso do que a arepa, você teve que substituir. Então, em nossas vidas, quando você praticava antigamente coisas que não prestavam, pecado, e Deus te redimiu, liberou daquelas coisas, agora você tem que colocar outra coisa em lugar daquela coisa. Uma vício, uma coisa que você faz diariamente em lugar daquela coisa. Meu vovô, ele fumava cachimbo, como chama? Cachimbo. Como chama aquele coisa que você bota? Cachimbo, né? Meu avô, ele fumava pipa. Ele fumava pipa, cachimbo, eu não sei como chama. E aí ele queria parar, ele estava viciado, tudo dia. E aí, tu sabe o que ele comprava? M&M. Sabe o que é M&M? Essas balas. Essa bala M&M, né? Que tem chocolate no meio, que tem várias cores. Né? Ele comprou balas e colocaram no bolsa dele aqui, porque ele sempre carregava o pipa dele, o cachimbo dele aqui, com tabaco aqui. Então, cada vez, porque ele estava viciado, ele estava fazendo todo momento, né? Tudo hora. Então, quando ele substituíram cachimbo, aquele pipa, ele colocaram em lugar do tabaco as balas, né? E aí, cada vez quando ele teve aquele hambre, aquele desejo de fumar, ele tirava as balas e comeram. E aí ele engordeceu um pouquinho, porque era chocolate. E aí cada vez, mas ele teve que substituir. Em nossas vidas, irmãos, você tem que substituir. Se o Senhor Deus te salvou e te redimiu,
Ele quer nos transformar. Ele quer me purificar. Mas por ser purificado e transformado, eu tenho que ter coisas que eu pratico na minha vida para que eu possa chegar mais perto a Ele. Sendo viciado na Bíblia. Sendo viciado em oração. Sendo viciado em testemunhar. Sendo viciado em sorrir. Em cumprimentar. Oi, Catalina, seu cabelo é lindo hoje. Se o cabelo da Catalina estava lindo e a pantalão dela, a calça dela estava rasgado e suja, o que eu tenho que decidir de falar com ela? Oi, Catalina, seu bermuda você está sujo? Você está tudo rasgado? Mira, você tem que trocar seu pantalão. Não. Escolha de cumprimentar ela. Escolha de falar bem. Minha avó, ela me ensinou assim. Ela disse, se você não pode falar algo positivo, cala sua boca. Entende? Se você não consegue falar bem, não fala nada. Então, irmãos, fala bem. Seja viciado em cumprimentar boas pessoas. Bêbado chegando na sua fase. Ei! Você pode dizer, você tem uns cor de olhos bonita. Mas procura uma coisa de falar positivo, irmãos. Entende? Seja viciado em coisas que puxa pessoas para Deus, para a cruz do Calvário, não que empurra eles para longe de Deus. Entende? Seja salvos, seja redimidos, seja sendo purificados, né? Porque nós não somos purificados totalmente, completamente. Nós somos seres humanos. Vamos errar. Mas você tem que estar nesse processo de ser purificados diariamente, como você pratica a sua devocional. E assim você está sendo purificado ainda para ser mais como Jesus mesmo. E aí, seja viciados em coisas boas. E se por acaso você está viciado em coisas ainda que são contra do Deus, chega ao cruz do Calvário e entrega essas coisas lá na cruz. Vai enterrar aquelas coisas. Uma senhora lá em África do Sul, ele era fazendeiro. Ele fumava cigarros todo dia. E um dia ele foi convidado para a igreja, ele foi lá e depois ele pegaram os cigarros dele e o isqueiro. Ele teve uma isqueiro muito chique e ele foi lá no campo dele, onde estava plantado milhos. Ele foi pegar o pala. Eles fizeram um buraco com pala, com pá, e ele colocaram os cigarros e aquele isqueiro dele lá. Ele foi enterrar aquele vício. Ele disse para o Senhor, Senhor, eu não vou estar viciado nessas coisas mais, mas eu quero ser viciado por ti, Senhor. E foi o último dia na vida que ele fumou. Irmãos, vai enterrar seus vícios. E segue, Senhor, com coração puro. E pergunta a Ele, Senhor, eu quero ser viciado em Ti. Entende? Seja não somente salvo, mas seja redimido, sendo purificado ainda, para que vocês e nós outros podem ser mais como Jesus, nosso Salvador. Amém?
Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado para esse dia. Muito obrigado para a sua presença, Senhor, e presença de todo mundo que está aqui. Senhor, ajuda cada um de nós para que nós podemos buscar a sua face mais. Ajuda-nos para que nós podemos ser viciados, assim, entre aspas, viciados em sua palavra, lendo sua palavra todo dia. Viciados em oração, viciados em boas obras, complementando um ao outro, viciados em músicas boas que agradam ao Senhor, não músicas maus do mundo, nem viciado em YouTube ou TikTok ou em sites que não agradam ao Senhor, Senhor. Se alguém está aqui, Senhor, viciado em alguma coisa que não agrada ao Senhor, ajuda aquele pessoa para que eles podem chegar num ponto onde eles vão enterrar esse vício. Porque nós sabemos, como eu falei no início do mensagem, como aquele papai daquele menino teve que matar aquele dinossauro. Assim Deus, nosso Pai, quer matar, quer destruir aquilo que Ele sabe que está destruindo nós. Ajuda-nos, Senhor, para buscar o melhor de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.